Olhem, parece quase magia, não é? Pegamos no telemóvel e, de repente, estamos ligados a qualquer pessoa, em qualquer lugar. Mas por trás desta simplicidade toda, há um trabalho de engenharia que é, absolutamente incrível. Pois é, como é que isto funciona tão bem, sem falhas? O que acontece nos bastidores? Na verdade, é uma espécie de dança invisível, cheia de protocolos e sistemas a conversar uns com os outros. E é exatamente essa dança que vamos tentar desvendar, traduzindo a lógica por trás de uma das tecnologias mais complexas que usamos todos os dias. Então, esta é a anatomia da nossa ligação. A viagem começa naquele chip minúsculo do nosso cartão SIM, depois salta para uma antena, mergulha numa rede central super complexa e, por fim, chega aos serviços que usamos na nuvem. Vamos seguir este caminho, passo a passo, para perceber como tudo se encaixa. Ok, vamos começar pelo princípio, pela primeira peça do puzzle. O que é que acontece exatamente no momento em que abrimos uma aplicação e o telemóvel precisa de se ligar à internet? No fundo, acontece aquilo a que os engenheiros chamam um aperto de mão digital. O nome técnico, a ativação do contexto, PDP, soa assim um bocado formal, não é? Mas na prática, é só o telemóvel a pedir à rede uma espécie de passaporte para poder usar a internet. É a rede a dizer: ok, já vi quem és, estás autorizado. Aqui tens as tuas credenciais para navegar. E as credenciais desse passaporte são estas. O APN, ou Access Point Name, é como se fosse o nome da porta de embarque. Se o destino é a internet pública, então usa-se a porta chamada Internet. A rede depois atribui um endereço PDP, que no fundo é a nossa morada temporária na internet, ou seja, o nosso endereço IP. E o percurso deste pedido é bastante interessante. O nosso telemóvel fala primeiro com um gestor local, o SGSN, depois esse gestor local fala com um gestor principal, o GGSN, que é o grande portão que liga toda a rede móvel à internet mundial. É uma hierarquia muito bem definida para que tudo corra bem e sem confusões. E o curioso nisto tudo é que este aperto de mão pode começar de duas maneiras. A mais óbvia é quando somos nós a abrir uma aplicação. Mas a própria rede também pode tomar a iniciativa. Pensem numa notificação push, por exemplo. A mensagem chega primeiro à rede e depois é a rede que tem de chamar o telemóvel e dizer: ei, acorda lá, ativa o teu acesso aos dados porque tenho aqui uma coisa para te entregar. Certo, o passaporte está carimbado, estamos ligados. Mas nós mexemos-nos. E esse é o grande desafio. Como é que a rede sabe, a cada segundo, para onde é que tem de enviar os nossos dados? Bem, para simplificar, podemos imaginar a rede como um serviço postal gigante. Para saber mais ou menos onde estamos, a rede divide o país em enormes códigos postais. As Location Areas, ou LAs, são os códigos postais para as chamadas de voz, e as Routing Areas, ou RAs, são os códigos postais para os dados, para a internet. Agora imaginem que fazemos uma viagem longa, do Porto para Lisboa, por exemplo. Aí mudamos de centro de distribuição postal. O novo centro, o novo MSC, não nos conhece, por isso ele tem de ligar para a base de dados central, ou HLR, para pedir a nossa ficha e, muito importante, para avisar o centro antigo para cancelar o nosso registro de lá. Mas, se a mudança for só entre bairros vizinhos que são geridos pelo mesmo centro local, o SGSN, o processo é muito, mas muito mais simples. A base de dados central, o HLR, nem sequer é incomodada. Isto permite delegar a gestão para o nível local e evita que a rede central fique completamente sobrecarregada com microgestão. É muito mais eficiente. A atualização de localização diz à rede em que bairro é que estamos. Mas o handover é a verdadeira magia que nos mantém ligados enquanto andamos de carro ou a pé, de rua para rua. É a cola que impede que as nossas chamadas caiam. Nas redes 2G, o método principal era o Hard Handover. E o nome diz tudo, era duro. A ligação à antena antiga era cortada um instante antes de a nova ser estabelecida. Era um processo de quebrar antes de ligar. E de certeza que toda a gente já sentiu quando este pequeno risco corre mal. É aquele silêncio de meio segundo ou a voz robotizada no meio de uma chamada. Felizmente, o 3G trouxe uma solução muito mais elegante, o Soft Handover. Aqui, o processo é ligar antes de quebrar. Durante um curtíssimo espaço de tempo, o telemóvel está a comunicar com as duas antenas ao mesmo tempo. Isto faz com que a transição seja completamente suave, totalmente imperceptível. Ok, então o ponto crucial é este. Toda esta dança complexa de localização e de handovers só funciona porque assenta numa base de confiança. A rede tem de ter a certeza absoluta de que o nosso telemóvel é mesmo quem diz ser. Mas como é que se faz essa autenticação de forma segura? O grande segredo está claro no cartão SIM. Ele guarda a nossa identidade permanente, o IMSI, mas mais importante ainda, guarda uma chave secreta única, aqui. Esta chave é o segredo mais vanguardado do sistema, partilhada apenas entre o SIM e o centro de autentificação da rede.
e nunca, mas nunca, em circunstância alguma, ela sai do cartão. O processo em si é um desafio-resposta absolutamente genial. Funciona assim: a rede envia um número aleatório, um desafio, ao telemóvel. O SIM pega nesse número e, usando a sua chave secreta, calcula uma resposta única. Ao mesmo tempo, a rede, que também conhece a chave, faz exatamente o mesmo cálculo. Se as duas respostas forem iguais, a identidade está aprovada. E isto mostra na perfeição como a coisa funciona. Reparem, a chave secreta nunca viaja pelo ar. Apenas o desafio e a resposta. É uma forma de provar matematicamente a identidade, sem nunca revelar o segredo. É literalmente um aperto de mão secreto. Muito bem, já estamos ligados, localizados e autenticados. Agora vamos avançar um pouco no tempo para ver como é que esta arquitetura toda evoluiu para nos levar das simples chamadas de voz à era do streaming em alta definição que temos hoje. A viagem tem sido fascinante. O GSM foi desenhado a pensar na voz. O GPRS abriu a porta aos dados por pacotes. O Edge otimizou isto de uma forma genial. O 3G veio alargar a autoestrada e, finalmente, o 4G reconstruiu a autoestrada de raiz a pensar única e exclusivamente na internet. A primeira grande revolução foi a passagem da comutação de circuitos para a comutação de pacotes. Pensem nisto. Em vez de termos uma linha telefónica dedicada e super ineficiente para cada sessão de dados, o GPRS permitiu que vários utilizadores partilhassem os mesmos recursos de forma dinâmica e inteligente. Foi isto que tornou a internet móvel economicamente viável. A seguir veio o Edge, que foi um dos maiores golpes de gênio da engenharia de telecomunicações. Sem mudar a infraestrutura física, conseguiu-se triplicar a velocidade. Como? Basicamente usando uma linguagem de rádio mais densa, mais rica. Foi como descobrir uma maneira de escrever 3 vezes mais palavras no mesmo postal. E por fim chegamos ao 4G LTE. E atenção, não foi só mais rápido, foi uma reinvenção total. Os engenheiros criaram uma rede plana, ou seja, eliminaram uma série de camadas intermédias para reduzir drasticamente a latência, o tempo de resposta. E hoje em dia, para muitas aplicações, isso é tão ou mais importante do que a velocidade pura. E esta viagem toda mostra-nos uma coisa fundamental. Cada etapa desta evolução, desde o passaporte digital até à dança da mobilidade, foi pensada para nos ligar a nós, pessoas. A próxima grande fronteira é ligar tudo o resto: carros, cidades, fábricas. O grande desafio agora é pegar nestes mesmos princípios de identidade, segurança e mobilidade e reinventá-los por um mundo onde milhares de milhões de dispositivos comunicam entre si a cada milissegundo. A magia que temos no bolso está mesmo prestes a transformar o mundo à nossa volta.